A gente não pode desanimar, não existe espaço para desanimar. Porque se eu nasci onde nasci, cheguei onde cheguei, vocês podem chegar a muito mais longe do que eu. Vocês podem alcançar o que vocês quiserem. O que vocês não podem é desistir. O que vocês não podem é desanimar. O que vocês não podem é deixar de sonhar. E quem sonha pequeno, pensa pequeno. Quem pensa pequeno, sonha pequeno. E é preciso sonhar grande. Esse país está precisando de todos nós, porque o mundo está ficando mais perverso, o mundo está ficando mais nervoso, e nós precisamos de um país soberano, democrático, e o povo brasileiro, o povo seja o único dono do seu nariz aqui nesse país. Parabéns, professores, parabéns, prefeitos, parabéns, governadores, parabéns, professores e alunos. Que Deus abençoe todos vocês pelo sacrifício e pelo esforço que vocês fizeram. Está encerrada. Você acompanhou a cerimônia de entrega do Prêmio MEC da Educação Brasileira com a presença do presidente Lula. O prêmio é uma iniciativa do Ministério da Educação para reconhecer os resultados positivos na educação básica. Professor, o mundo está ficando muito perverso, como disse o nosso presidente? O homem é bom demais, né, É verdade. A gente assiste essa crise de lideranças que a gente tem no mundo, vê essa gente aí, vê o Trump e essa rafaméia que está lá no governo dele, como diria Paulo Francis, né? Esse pessoal tá no espectro político, eles estão mais à direita que o Gengis Khan. Você pega Marco Rubio, Pete Hegseth, né, secretário de Estado, secretário da Defesa. Eles nomearam um embaixador agora para a Argentina aqui, que fala como um açougueiro, chega falando da Cristina Kirchner, dos Kirchner, o que tem que fazer, o que não. Ele é tudo menos um diplomata, ele é um antidiplomata. Essa medida aqui agora, essa com relação ao presidente venezuelano, eu já nem sei quanto que está o valor, porque eles já dobraram, mexeram, mas estava 25 milhões de dólares, alguma coisa assim, uma recompensa pela cabeça, né, vivo ou morto, do Maduro. Depois alguém no chat aí pode falar o valor exato, enfim. Mas a volta ao Velho Oeste, né? Pendurando a cabeça, Marco Rubio pendurando a cabeça dele em cada poste de Caracas, em cada poste da Venezuela. Então é uma gente realmente, né, mais à direita que o Gengis Khan, a gente perversa. Aí você tem uma voz de sobriedade, como o presidente Lula nesse momento, é extraordinário, né? Quer dizer, como o Celso Amorim sempre dizia, né? Quando ele, na época tenebrosa que nós tivemos aqui do golpe na presidente Dilma, depois Lava Jato, prisão do Lula, o Celso Amorim sempre dava muitas entrevistas, né? Hoje é difícil falar com ele, né, Viaro? Sim, bem difícil. O pessoal some, né? Mas na época ele dava bastante entrevista e ele dizia o seguinte: o Brasil tem sorte de ter um presidente como Lula, de ter um estadista como Lula, né? Na época ele preso, na verdade, mas de ter um candidato, né? Uma possibilidade, porque tem essa sobriedade. E não precisa nem comparar com os trogloditas do Trump e seus blue caps e seus asseclas. Compara com Macron, compara com Steinmeier, né? com esse pessoal da Europa, né? Esse pessoal europeu, são inertes, são Ursula von der Leyen, são pequenos, pedestres, vassalos de Donald Trump, não conseguem fazer o que o Lula fez, o presidente Lula fez, que é enfrentar o Trump com recursos muito mais amplos, financeiros, econômicos, tecnológicos. A Alemanha é líder econômica. Enfim, tem outras nuances daí militares. Mas a Europa, né, isso aqui nós somos a semiperiferia, periferia e semiperiferia do capitalismo, como nos ensinou Raul Prebisch e Celso Furtado. Então, mas o presidente Lula tem essa grandeza, ele tem essa grandeza, nós estamos vendo isso agora. E dois signos disso vieram muito importantes que aconteceram na semana passada. Foi a ligação do presidente Lula para o líder indiano, Narendra Modi, que é um sujeito de extrema-direita, que se dava muito bem com o Trump, que se dava muito bem com Elon Musk, com os caras das Big Techs, com o vice-presidente estadunidense, o D.D. Vance, que também é um
você que estuda esse tema, um ultrafundamentalista dos mais simbólicos dos Estados Unidos, né? E o presidente Lula ligou para o Modi e falou com o Modi, uma conversa de horas ali no telefone, e depois, no fim da semana, na sexta-feira, conversou com Putin, presidente russo, por 40 minutos, cerca de 40 minutos. Né? Então, articulando uma resposta do Sul global dentro dos BRICS ao tarifaço do Trump. E veja como as coisas vão surtindo efeito. O presidente Lula encaminhou uma viagem, vai enviar o vice-presidente Geraldo Alckmin, que, olha a sorte também desse senhor Alckmin, né? Que estava morto na política, né? E aí, de repente, encontrou o presidente Lula e renasceu, que foi uma aliança boa para os dois, diga-se de passagem, foi muito importante para o Lula também, presidente Lula, mas ele revigorou, né? Renasceu. O Alckmin hoje é um homem feliz, né? Você viu o Alckmin, né? Você viu o Alckmin na época de picolé, continua sendo um picolé de chuchu, mas você via ele na época do PSDB, né? Era aquela coisa, né? Sem brilho, né? Hoje você vê ele tomando café na Ana Maria Braga, comendo coxinha e falando do Trump, né? Você vê um certo brilho nos olhos. Que você fala, o que aconteceu com o Alckmin, né? Parece que ele viu algo, né? Sabe? Parece um personagem bíblico que encontrou a luz, né? Uma coisa bíblica, assim, ou mitológica, da mitologia grega. Que você fala, o homem de repente se despertou, está revigorado, né? Enfim. E o presidente Lula vai enviar o Alckmin para a Índia, para conversar com o Modi. É uma aliança, costurar uma aliança e resposta entre Brasil e Índia. A mesma coisa, esse telefonema com Putin. E veja, o Modi anunciou uma visita, e isso é uma, digamos, quem joga xadrez aí, né, no xadrez global, ou no jogo de Go, né, que os chineses jogam global, ou no truco, que é o meu caso, como o presidente Lula disse, né, caso mineiro sabe jogar bem truco, nesse truco global que o presidente Lula está jogando aí, é uma carta grande, é uma carta forte, é uma manilha, né, como se diz. O Modi vai visitar o Xi Jinping. O que não acontece há 7 anos. Ele vai à China, o presidente chinês vai receber o líder indiano. Isso é uma grande jogo. Por quê? Porque nos últimos anos eles se afastaram, as rivalidades que são históricas, milenares, como você sabe bem, professor Viado, não são rivalidades que começaram ontem, são milenares. Por quê? Porque tanto a Índia como a China são impérios históricos. E ambos os impérios que têm projetos hegemônicos para a Ásia. A China tem o seu próprio projeto de hegemonia asiática e a Índia também tem seu próprio projeto de hegemonia asiática. São as duas maiores populações do mundo. A Índia passou a China. São as duas economias que mais crescem no mundo. São duas potências nucleares. Disputam energia, recursos energéticos, alimentos. Imagina o que é alimentar 3 bilhões, 1,5 bilhão de cada lado, cerca de 1 bilhão, 3 vezes por dia. A gente precisa comer. A energia para manter esses países. Então, disputam petróleo no mundo inteiro, gás, energia. E tem conflitos fronteiriços entre si, brutais. Brutais. Com grandes projetos. E grandes rivalidades históricas. Então, do ponto de vista dos Estados Unidos, a jogada mais óbvia nesse tabuleiro global, mais lógica, é jogar a Índia contra a China. Isso é óbvio. Você pega o grande rival, tá certo? Que não é uma ilha, não é a Coreia do Sul, ou mesmo o Japão, que é, enfim, uma grande economia, mas que não tem os recursos militares, populacionais, e que a Índia tem, que é um império. São 2 impérios na Ásia, milenários. Você pega um império e joga contra o outro. Então, o que os Estados Unidos sempre fez é o Kissinger, é dividir para reinar. Você joga um contra o outro e pronto. Então, a única coisa mais intuitiva que os Estados Unidos tinham que fazer é nós vamos atrair a Índia para o nosso lado e jogar, e eles estavam fazendo esse jogo já há muito tempo, colocaram a Índia em alianças militares no Mar do Sul, para cercar o Mar do Sul da China, com a Inglaterra,
enfim, fizeram lá o Quad, o AUKUS, enfim, não vou entrar agora, mas que a Índia participa de alguns deles, para pressionar a China, para conter a China no Mar do Sul da China, enfim. A China hoje já tem a maior marinha do mundo, passou os Estados Unidos, a maior marinha do mundo hoje é chinesa. Então você joga a Índia contra a China. O que os Estados Unidos fizeram? Estão fazendo o contrário. As duas maiores tarifas do mundo, os dois países, as duas miras, os dois maiores tarifaços do mundo são contra quem? Brasil, em primeiro lugar, e Índia em segundo. Uhum. Exatamente dois países que eles não podem perder nesse jogo do tabuleiro global, da disputa do século XXI com a China. Por quê? São dois estados pendulares, como diz a Foreign Affairs, a tábula sagrada das relações internacionais, a revista Foreign Affairs, a boca do Ocidente para falar de política internacional, são dois swing states globais, estados pendulares, que eles vão decidir o jogo do século XXI. Se eles pesarem para os Estados Unidos, bom, fica difícil a China jogar contra todos esses países. Se eles pesarem para o lado chinês, os Estados Unidos não ganham. E por que o Brasil é tão importante? Porque dentre esses estados pendulares, tem lá mais a Indonésia, a Turquia, são 5, meia dúzia de países. O Brasil é o único na América. É o único nas Américas, na doutrina Monroe, na América para os americanos, naquilo que o corolário Trump da doutrina Monroe, que é o que disse o Peter Hegseth, secretário de Defesa, vamos recolonizar o nosso quintal. Eles não podem perder na sua zona de influência direta. Um país do tamanho do Brasil, que é metade da América do Sul. E justo, quer dizer, ao invés de atrair o Brasil, ao invés de atrair a China, eles jogam os dois países no colo da China, a China jogando parada. A China sem fazer nenhum movimento. Tranquilamente, tranquilité, como diria meu nome não é Johnny, tranquilité. Eles pegam o Brasil, jogam a maior tarifa do mundo, e a Índia. E a terceira é a China. Os 3 países mais tarifados do mundo, os 3 dos BRICS, e alegando que esses 3 países têm tarifas extras, porque negociam com a Rússia, que é o 4 membro dos BRICS. Os 4 BRIC, que não era nem BRICS, é BRIC, os 4 membros fundadores, as 4 pedras angulares dessa aliança, que é uma expressão da nova governança global. Então, veja, Oviário, eu quero concluir com isso, aqui essa primeira participação. Esses movimentos da semana passada e do começo dessa semana que o Trump fez, os Estados Unidos fizeram, o governo Trump fez, praticamente, eles arruinaram o jogo estratégico deles no tabuleiro de disputa geopolítica global com a China, a saber, jogar o Brasil e a Índia no colo de Xi Jinping.